Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos dentro da vanguarda europeia, os movimentos artísticos. Alguns desses movimentos, eles foram levados mais para a parte da arte plástica, da arte visual, tá? Outros para a literatura também. Então a gente vai analisar essas duas partes artísticas. A vanguarda europeia, ela foi construída através dos ismos, né? Os movimentos que são os vários ismos. O dadaísmo, o cubismo, o impressionismo. Como cada um desses movimentos foi criado, gerou uma expectativa dentro do momento artístico. Então, as pessoas que viviam naquele momento, elas se interessavam e acabavam se tornando adeptas de determinados movimentos, porque cada movimento tinha sua regra, ok? Então, o primeiro movimento que a gente vai ver é o cubismo. O cubismo é um movimento artístico que surge no princípio do século XX, mais propriamente em 1907. Lembrando que Semana de Arte Moderna, que dá início ao modernismo, seria 1922. Tá? Então, a gente está nessa bagunça aí ainda literária. Após a elaboração do quadro Les Demoiselles de Picasso, que é tido como um marco inicial desse momento do cubismo. Na verdade, já existiam outros quadros dentro dessa estrutura, mas o Les Demoiselles, ele é exatamente tudo que foi pré-estabelecido através de regras para este movimento do cubismo, tá? Fortemente influenciados pela geometria, de modo geral, Cézanne, e pela estilização volumétrica da arte africana, foram Pablo Picasso, Georges Branque, entre outros, tá? Eles tinham como parte principal, vamos botar assim, como ideia principal do esboço de desenho, a parte geométrica, sempre através de representações verdadeiras, porém com parte geométrica. Esse é o quadro de Picasso, que deu o início e que respondeu a todas as expectativas do cubismo, tá? O outro movimento seria o surrealismo. O surrealismo foi em 1924. Se vocês prestarem atenção, 1922 é Semana de Arte Moderna. Então, ele ainda entra ali um pouco na questão do modernismo também, tá? A escrita do surrealismo é uma escrita mais automática, pouco pensada e um pouco fora da realidade. Já a arte, ela traz as coisas fantásticas para dentro de uma realidade próxima, ou seja, a mistura, né? Você vai ter ali, por exemplo, casas que voam, ou cavalos com as pernas muito esticadas e com a casa em cima, coisas fora da realidade. As páginas de um livro sendo representado por uma borboleta. Então, por isso que a gente tem o costume de falar, nossa, isso é surreal. Isso é uma mistura fora da realidade, de elementos não reais com traços de realidade. O futurismo. O futurismo trazia elementos da indústria, elementos da velocidade, mostrando a coisa como rápida e racional, extremamente racional, tá? Ele trazia a abolição dos adjetivos, não é o sentimentalismo, é a coisa rápida, substituída pela questão financeira, pela indústria, e a representação dos seus quadros sempre é representado pelo um caos, pela imagens em movimento, não é uma coisa muito tranquila aos olhos. O dadaísmo. Há uma história que diz que essa escolha desse nome dadaísmo, ela veio de um grupo artístico que eles estavam conversando sobre... eles não queriam atender a nenhuma expectativa, não queriam seguir nenhum dos outros movimentos que já tinham sido criados dentro do pré-modernismo, da vanguarda. E eles queriam criar o próprio. Só que eles queriam não ter regra. A regra do dadaísmo era não ter regra, tá? Desde o momento que a regra não ter regra, já há regra. Mas, na cabeça deles, a ideia era não ter regra nenhuma.
E aí eles abriram o dicionário e a palavra que estava escrita, que eles olharam mais rápido, foi Dada. Dada significa ama de leite. Ou seja, dadaísmo é um grande nada, né? Não há um significado artístico muito grande para o dadaísmo. Então, quais eram as características mais marcantes? A agressividade, o improviso, a desordem, tudo que trouxesse uma falta de regra eram as regras do dadaísmo. Como exemplo de um marco de uma representação artística, esse bidê. Isso é considerado dadaísmo. Seria o momento artístico que menos acrescentou, na verdade, como estilo de arte. E a gente tem o impressionismo. O impressionismo é o que vai dar origem à Semana de Arte Moderna, e a gente vai falar mais profundo depois, justamente com uma crítica de Monteiro Lobato, né? E de alguns artistas que falavam, eles estão pintando desse jeito porque eles querem impressionar, eles são impressionistas. E aí, de uma crítica, surgiu o nome do movimento, que traz, né, pinceladas curtas, que traz uma figura não muito desenhada, né, sem contornos definidos. A ilusão de cores te trazem ao movimento, ok? E os temas são o cotidiano e a impressão que se tem sobre o momento. Então, esse aqui é um exemplo de um quadro impressionista. Este quadro de Van Gogh também é um quadro impressionista, né? Ele mostra pinceladas leves, você tem um contorno. Se você olhar o quadro muito de perto, você não consegue perceber os elementos. Se você estiver um pouco mais de longe, você consegue ver o desenho, porque ele não tem contorno preto, que era uma característica do impressionismo. E o expressionismo, dentro da literatura ou das artes, ele traz nada mais, nada menos que literalmente a expressão. Então, ele começou mais ou menos em 1905 e foi até 1930. Ele foi se modificando e se elaborando, tá? Se construindo. Então, não importa muito o desenho em si, importa a expressão. E o grito é um dos elementos, um dos quadros marcantes do expressionismo. Impressionismo é a impressão que se tem, ou seja, é o teu olhar da interpretação do mundo externo. E o expressionismo seria o seu mundo interno, é como você se expressa, são suas emoções expressadas através de um ser humano, ok? Então, terminamos a vanguarda. Próximo vídeo nós veremos o pré-modernismo já entrando na Semana de Arte Moderna. Então, até lá.